Amém, irmãos? Bom dia. A paz do Senhor, irmãos. Está todo mundo aí? Todo mundo sentado? Queridos, tem lugar aqui, quem estiver aí atrás, em pé. Tem lugar aqui também na frente, tá bom? Amém? Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos domingo. Estamos falando a respeito da oração, uma comunidade que ora, o chamado da oração, amém? Eu comecei falando semana passada que uma das marcas dessa comunidade é a oração. De alguma forma queremos replicar aquilo que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, não querendo entrar em algum emitismo ou coisa do tipo, não é isso, mas nós queremos ter uma vida de oração como Jesus tinha e como os apóstolos tinham, amém? Então esse é o fundamento que nós estamos desenvolvendo, começamos domingo. Quem teve algum efeito durante a semana, mediante essa palavra? Quem foi desafiado por Deus a se colocar no lugar de oração? Amém? Irmãos, é uma palavra muito desafiadora, inclusive para mim, tá? Porque falar de oração, primeiro ponto, as pessoas vão começar a olhar para você e achar que você é super espiritual, e não é isso. Nós não queremos passar ou menosprezar pessoas, esse não é o foco, mas é instruir sobre oração e trazer essa mentalidade, que é uma mentalidade relacional, é muito mais do que você praticar algo religioso, está ligado a você relacionar com uma pessoa, amém? Então é muito desafiador para mim estar aqui falando a respeito disso, porque eu sou cobrado pelo próprio Senhor todos os dias, porque eu preciso me colocar nesse lugar de oração, amém? Então vamos lá, vamos começar o tiroteio, amém? Para você ficar de boa, ri um pouquinho, tá bom? Vamos começar aqui, Mateus capítulo 6, fica tranquilo, irmão, eu sou bem legal, tá? Quem me conhece aí, eu gosto de rir, contar piada. Pode perguntar para minha esposa, eu não sou brabo, eu sou tranquilo. Amém? Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos nos deter na oração de Jesus. A oração que todos conhecem, que é a oração do Pai Nosso. Que por muitas vezes essa oração ela passa desapercebida de nós e nós oramos ela como se fosse um mantra, como se você orasse ela e isso fosse trazer algo mágico. Às vezes quando você está com medo, você começa a dizer, Pai Nosso Santo, não faz assim, Pai Nosso Santo, né? Como se fosse algo que fosse proteger você, uma fórmula mágica. Para começarmos, eu quero dizer que o Pai Nosso não é uma fórmula mágica. Repita comigo, o Pai Nosso não é uma fórmula mágica. Olha para o lado e fala para o teu irmão isso. O Pai Nosso não é uma fórmula mágica. A oração não é uma fórmula mágica, querido. Jesus nos entregou um modelo de oração. E aqui eu não quero ensinar a você como orar, porque eu sou incapaz de fazer isso. Porque quem nos ensina a orar é quem? Eu ensinei no domingo passado, quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina a orar como convém. Mas nós vamos olhar para aquilo que Jesus está dizendo a respeito de oração. Tá bom? Para melhor compreender o Pai Nosso, nós vamos ser nessa manhã bem expositivos.
Eu vou expor essa oração de maneira que você compreenda o que Jesus queria dizer, tá bom? Para que você se sinta, depois que terminar essa reunião, você se sinta orientado por Jesus. A ideia aqui, irmãos, não é falar sobre oração, mas é para que nós olhemos para aquilo que Jesus fala a respeito da oração. Então, para você entender a oração do Pai Nosso, nós precisamos olhar para o livro de Mateus de uma forma geral. O que o Evangelho de Mateus queria comunicar para nós? Inicialmente, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem um público-alvo que são os judeus. Ele está falando aquilo para judeus. Mateus, ele tinha um desafio, comunicar para todo mundo que Jesus era o Messias. Mateus tinha um desafio, comunicar para todos que aquele homem, aquele rei, aquele Salvador, que foi prometido no Antigo Testamento, ele encarnou. Então Mateus tinha esse desafio, ele estava apresentando no seu Evangelho o Jesus como o Messias. Então, se você começar a ler essa carta, você vai perceber que ele vai começar a dar ênfase na realeza de Jesus, na divindade de Jesus. Ele vai começar a direcionar a sua mensagem para os judeus. Judeus, o seu libertador chegou. Amém, irmãos? Então esse é o contexto dessa carta, tá? Então, sendo assim, nós não podemos separar os ensinos de Jesus da sua pessoa, porque Jesus era o quê? Judeu. Não podemos separar os ensinos de Jesus da sua pessoa. Nós não podemos separar os ensinos de Jesus das suas reivindicações. Então, é importante eu frisar aqui para vocês, que quando Jesus começa a orar, ele fala assim, olha, vocês devem orar dessa forma. Chega a ser interessante, porque nós estamos vendo o próprio Deus ensinar como orar a Deus. Porque Jesus, biblicamente, ele é Deus. É Deus ensinando como se relacionar com Deus. Amém? Então, a oração de Jesus, ela está dentro de uma porção de Mateus, chamada Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7. E no capítulo 6, irmãos, Jesus ele vai falar de 3 práticas religiosas. Que práticas são essas? Esmola, jejum e oração. Então, quando ele fala dessas práticas, ele não está trazendo algo novo. Por quê? Porque os judeus já conheciam isso. Lembrando que Mateus está direcionando a sua mensagem para judeus. É o seu público-alvo. Amém? Tanto é tão interessante que, se você, abrindo aqui uma lacuna na mensagem, eu sempre falo disso, falei isso na nossa turma de fundamentos dessa semana que passou, Mateus capítulo 24, verso 3, os discípulos perguntam para Jesus, quando será o final desta era? Eles não falam do final do mundo, eles falam quando será o final dessa era, que não tem a ver com cosmos, tem a ver com aion no grego, que é era. A Bíblia, quando fala de reino, fala de eras. Então, Mateus capítulo 24, verso 3, eles perguntam, quando será o final desta era? Porque o judeu acreditava que o mundo não iria se acabar. A forma como o judeu vê o mundo é que jamais esse mundo será destruído. E de fato é daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na restauração de todas as coisas.
Então, eu abri essa lacuna para te explicar porque o judeu vê isso, tá bom? Então, Jesus, ele dá ali 3 práticas. Ele fala de 3 práticas: esmola, jejum e oração, para um povo que já fazia isso. Eles já conheciam, eles já davam esmolas, eles jejuavam, eles oravam, muito mais do que nós, se duvidar. Os fariseus oravam muito mais do que você, querido, isso eu tenho certeza. Amém? Então, só que Jesus, ele não está falando para um público que ele não conhece, ele está reorientando as práticas que já estavam em vigência no meio do seu povo. Ele não está falando algo novo, ele está reorientando. Amém? Para a gente começar, eu quero ler o capítulo 6, olhe para a sua Bíblia, tá bom? Todo mundo olhando para a Bíblia. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como também fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. E aqui ele começa a desenvolver. Lá no verso 5, ele diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí ele crava o versículo 6, que todo mundo já conhece, mas não pratica, que é: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, aquilo que é secreto, aquilo que você desenvolve na sua vida de oração, um dia você será recompensado em público, querido. Amém? Então, irmãos, Jesus, ele não está abolindo aqui a oração em público, ninguém estaria aqui orando, ele não está fazendo isso. Ele está reorientando a intenção do coração do homem que é pecaminoso. Como eu disse semana passada, trata-se de orar do jeito certo, não é somente fazer ali a coisa certa, não é seguir uma estrutura de oração. Amém, irmãos? Estamos falando coisas básicas aqui, tá? É importante que você preste muita atenção, tá bom? Eu estou prometendo, não vou falar nada forte hoje. Eu quero trazer um fundamento para que você, em cima desse fundamento, alicerce aí a sua vida de oração, tá bom? Então não espere aqui, uau, ou forte, não, é fundamento. Amém? Então Jesus está reorientando essa prática. Como? Não é fazendo a coisa certa apenas, seguindo uma estrutura de oração ou de intercessão, é fazer do jeito certo. Jesus não está aqui ensinando quem não orava, ele estava ensinando quem já orava, ele não estava ensinando quem não jejuava, ele estava ensinando quem já jejuava. E isso é muito importante, porque o que Jesus faz, irmãos, é ressignificar a maneira como eles estavam. Jesus estava remontando dentro da mentalidade dos judeus a forma de comunicação, a forma de relacionamento, porque até então eles seguiam práticas religiosas longe de uma relação, e tudo que o Senhor quer é fazer isso.
Porque quando eu entro no quarto, poderoso e excelentíssimo e excelso Deus da terra, misericordioso e bondoso. Amém, Ele é tudo isso. Mas o que Ele espera de um maranhense? E aí, Senhor? Senhor, eu estou mal. É? Porque o que Jesus está querendo comunicar, irmãos, com oração, que a oração, ela é além de uma prática religiosa, ela é, de forma primária, o relacionamento com Deus vivo. Um homem que invade a era presente, morre pelos seus, e nos dá a oportunidade de relacionar. Amém? Então Jesus está dizendo o quê? Não é apenas falar palavras certas, não é apenas estruturar, mas Ele está falando: judeus, vocês oram muito bem, mas o coração de vocês não está alinhado com o fluxo da vontade de Deus. Não é orar certo, é um coração sincero. Amém? E isso eu não posso te ensinar, irmãos. Isso pastor nenhum vai poder te ensinar. A primeira coisa que os discípulos pedem para Jesus não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro na conta, não é um crescimento exponencial nas finanças, não é uma viagem, não. Senhor, nos ensina a orar, porque eles perceberam que a vida de oração de Jesus era o seu alimento, era a sua direção, era onde ele tirava tudo que ele fazia. Aí ele fala assim: vocês querem orar? Tá bom, morra para você mesmo. E aí ele conecta com quem tem um coração sincero, aquele que morre todos os dias, aquele que é uma testemunha. Olha, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha não é você, a gente tem a ideia de testemunha de ir lá para a praça, subir no banco e começar a falar. Não, irmãos, testemunha na Bíblia não é isso. Apesar que nós devemos fazer isso também, e nunca mais eu vi os irmãos com folhetinho na rua. Testemunha é você ser um mártir, é martírio. Então, o que é ter o coração sincero? Anota isso. É você ser uma testemunha de Cristo. Amém? Então, Jesus, ele não estava abolindo aquelas práticas, ele estava ali orientando da forma correta. E aí, irmãos, ele percebeu o quê? Esses caras, eles estão praticando religião. E mesmo nessa religião, o pecado deles está se manifestando. O que isso quer dizer? Que mesmo quando nós buscamos agradar a Deus, fazer coisas para Deus, obedecer com a força do nosso próprio braço, ainda assim, irmãos, ainda assim, eu me lembro de Romanos 1. Eu me lembro o quão somos depravados. Eu me lembro que ainda assim, irmãos, mesmo tendo uma postura de espiritualidade, o pecado ele pode entrar em nosso coração
e transformar meios de graça em meios da manifestação de uma consciência e de um coração caído. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Mesmo em meio às nossas práticas religiosas de ir à igreja para ajudar o necessitado, não faltar nenhum culto, orar, mesmo em meio a essas práticas, nós podemos transformar meios de graça em meios de manifestações de uma natureza caída. Pegou no teu espírito? Resumindo, tem muita gente que se diz espiritual e não é. E isso é fundamento, irmãos. Jesus falou, não fique com raiva de mim, fica com raiva de Jesus, aí é contigo e ele. Porque qual é a ideia que Jesus está falando para aqueles irmãos? Vocês estão transformando meios de graça em meios da manifestação do pecado do homem caído. E aí eu me lembro de Romanos capítulo 1, irmãos. Depravação total, já dei essa aula para vocês, não vou falar mais sobre isso. Então, mesmo tentando agradar a Deus, mesmo assim, eu tendo uma aparência de bom moço, mesmo eu praticando religião, eu posso estar manifestando dentro do meu coração um homem caído, tá? Então, algo interessante que a gente nunca se importa, é que antes que Jesus ele fale de oração, ensine sobre oração, ele vem ensinar como não orar. É interessante, por isso que, irmãos, eu quero te incentivar a estudar a Bíblia. De verdade, eu quero incentivar esta comunidade a não ficar só na palavra de domingo. E eu vou mais fundo. Se você é uma pessoa que só fica na palavra de domingo, irmãos, você não é irmão. Módulo 2. Você não é irmão. Meu Deus, como assim não sou irmão? Porque a característica de alguém que é irmão, ele ama a palavra de Deus. Ele ama estudar a palavra de Deus. E assim, sem onda, não estou vomitando aqui sentido, que é isso, irmão, vocês me conhecem. Você chega na casa do irmão, não tem um livro, irmão, pelo amor de Deus, querido. Ah, mas eu só leio a Bíblia. Amigo, você não lê a Bíblia. Ah, mas, querido, para de comer hambúrguer. Para de comer pizza. Compra livro para tua casa, para os teus filhos. Sério, não existe crente sem teologia, irmãos. Ainda mais em nossa era hoje. Você, em vez de ficar no TikTok, no Instagram, cara, tem tanto hoje, tanto site, pelo menos o GPT para estudar, irmão. Só tenha cuidado. Amém? Então quero incentivar você a estudar a Bíblia, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós sempre isolamos um texto na palavra, e não se isola, você precisa olhar o contexto, por que Jesus está falando aquilo, quem é o público, o motivo, os princípios. E isso você só vai entender se você estudar. O culto de domingo não é suficiente para sustentar você. E o que alimenta você e a sua casa não é o dinheiro que você coloca ou que você recebe no mês. Eu já disse isso, o que alimenta a sua casa é o pão da vida. E o pão da vida está em Nárnia.
Não. O pão da vida está no cinema? Não. O pão da vida, ele está no TikTok? Não. O pão da vida está na Santa Escritura. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele vem falar do contexto. E antes de ensinar como orar, ele vem dizer, eu vou falar como não orar. Antes de ensinar como orar, ele vem ensinar como não orar. E o primeiro ponto, aqui no capítulo 6, verso 5, ele diz assim: e quando orares, não sejam hipócritas. Então, como não orar, nós temos o primeiro ponto, que é a hipocrisia. Amém? Martin Lloyd-Jones, ele diz, no seu comentário, que é bem interessante isso que ele fala, que antes dos judeus chegassem ali na sinagoga, eles iam caminhando ali, e antes de chegar na sinagoga, eles já levantavam as mãos, e já começavam a orar nas esquinas, para mostrar uma postura de espiritualidade para as pessoas. Mas Jesus sabia que aquilo estava oco por dentro. Não era uma busca por Deus. Eles queriam um reconhecimento público, irmãos. Nós não devemos amar Jesus para obtermos reconhecimento público das pessoas. Eu conversei com um jovem, falou assim para mim: pastor, meu sonho, e eu vou buscar isso com toda a confiança que eu tenho, vou fazer de tudo, passar por cima do que tenho que passar. Eu falei: meu Deus, será que ele quer encontrar com Jesus? Não, o que é? Meu sonho é pregar na igreja, ninguém vai me impedir. Eu falei: tu não devia ter falado isso para mim. Falar para outra pessoa: amém, meu amigo, glória a Deus, sonho bom, sonho é muito bom esse sonho, mas tu vai passar por cima de tudo, calma. Aí eu levei ele para Mateus 6, porque nós queremos reconhecimento, irmãos, nós queremos que as pessoas nos reconheçam. E aqui, para você focar na vida de oração, você não será reconhecido. Não será. Lá no teu quarto, ninguém te vê, só Ele. E tu não precisa falar que ora. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer quando você for um homem de oração, mulher de oração, Ele vai fazer você sumir. Você não será reconhecido. As pessoas irão reconhecer Jesus em você, mas você não. Diga comigo: eu não. Obrigado, Daniel. Então nós não devemos buscar um reconhecimento. Irmãos, de verdade, nunca busque isso. Nunca busque querer se amostrar para as pessoas. Nunca busque isso, não. Deixe que Jesus te batize com um espírito de inutilidade esses dias. Se sinta de fato: ai, eu não posso. Não busque reconhecimento próprio. Amém? Então, irmãos, quando olhamos para esse contexto, Jesus não está condenando a oração pública. Porque a igreja, irmãos, ela é um povo, ela é uma comunidade, ela é a representação visível de Deus, dele na terra. Ele não está condenando a oração pública. Nós devemos levantar as nossas mãos na igreja, sim, ou no lugar que Deus mandar, sim.
Ele não está condenando isso. Ele está condenando a intenção do coração. E aí, qual é a intenção do teu coração levantar as mãos? Você quer ser espiritual diante dos irmãos? Amém? Nós não devemos fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas, ou para reconhecimento próprio. Jesus fala que essas pessoas que querem se amostrar, ele já tem um galardão. Está aqui. O verso 5 diz isso, acabamos de ler. Porque, irmãos, a oração não é palco. A vida da igreja não é palco. A oração é o lugar onde Deus vai diminuir você. A oração é o lugar que Deus vai acabar com os teus sonhos. Aí você fala assim: Deus, acaba com os meus sonhos. Fala. Deus, acaba com os meus sonhos. Gente, aqui nós somos a igreja do coach ao contrário, viu? Os coaches estão tudo falando, você vai conseguir os teus sonhos, Deus tem um sonho para ti. Irmãos, Deus não tem um sonho para ti. Ai, Deus tem um plano para mim. Deus não tem um plano para você, irmão. Deus tem um plano de Gênesis e Apocalipse, que é que o seu filho governe. E não tem a ver com os teus planos e necessidades. Ai, Deus tem um plano para mim. Não deu certo porque Deus tem um plano para mim. Não tem! Acorda, varão! Deus tem um plano. E tudo que Ele faz está arregimentado a esse plano. Está amarrado em Cristo. Mesmo que a tua vida não seja tão legal assim. Amém, irmãos? Então nós somos o coach ao contrário aqui, tá? Isso é para você acordar, tá bom? Hoje eu não vou ativar o meu modo pentecostal. Estou de boa hoje, estou tranquilo. Eloá dormiu a noite toda. Tá tudo certo, tá? Então Jesus, Ele está nos ensinando como não orar, que é a intenção do coração. Então, irmãos, quando nós oramos, nós precisamos lembrar quem nós somos. Quem nós somos? Quem eu sou diante do Senhor. Qual a minha movimentação? Uau, eu sou profeta, sou evangelista, sou pastor. Quem eu sou diante de Deus? Eu tenho uma notícia muito ruim para você, irmão. Você é um pecador diante de Deus. Você não é um Power Ranger de Jesus. Você não é um Super Saiyajin. Não se ache diante de Deus, irmãos. Você não é nada. Eu sou um nada diante de Deus. Então, quando nós nos achegamos a Ele, pelo sangue do Seu Filho, a consciência é: eu sou pecador miserável. Amém? Nós não conseguimos por conta própria. Você está aqui pelo Espírito Santo, querido. Foi o Espírito que te trouxe aqui. Você está aqui nesse culto, não é porque você tem força no seu braço para caminhar. Deus te trouxe aqui. Ah, eu oro porque eu amo a Deus. Mentira, cara. Você não consegue, você queria estar no pecado. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você não é um super crente. E essa é a postura de quem se aproxima de Deus. Eu sou pecador e careço da tua misericórdia.
porque todos nós pecamos. E se não fosse o sangue, nós não estaríamos aqui. Amém? Mas, irmãos, nós devemos lembrar também que essa conversa não foi iniciada por nós, mas por Ele. Ele deu o primeiro passo. O seu plano não começou com a gente chorando e pedindo misericórdia, não. Ele decidiu nos amar e nos trazer para esse lugar de relacionamento. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Foi Deus que iniciou por intermédio de Cristo e operou por meio do seu Espírito. É por isso, irmãos, que nós não podemos atrair pessoas a esse lugar. Porque não é o nosso papel atrair pessoas. Não é nosso papel tornar somente esse lugar aconchegante. Colocar as plaquinhas na porta. Você aqui é amado. Ai, meu Deus. Aqui você, eu vi uma assim. Aqui você tem vez. Aqui o seu talento, gente, eu vi uma assim, aqui o seu talento é reconhecido, como se a gente estivesse implorando para que as pessoas ficassem. Querido, tenha uma mentalidade, Deus escolhe os seus. Então quem está aqui foi quem Ele trouxe, e morreu Maria Preá, acabou. Quem está aqui foi intermédio do Espírito, e não há nada que a gente possa fazer para converter essa cidade. Vamos fazer um buzinaço na praia. Não! Se o Espírito não te trouxe aqui, amém? Avançando, Jesus fala sobre vãs repetições, tá? É Mateus 6,7, diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Jesus está falando, Ele não está dizendo que você não pode repetir, não é isso. Jesus está falando de você orar e estar presente na oração. Jesus está falando de você orar e alinhar a sua mente e o seu coração. Porque às vezes você está orando e a sua mente está infrutífera. Você está pensando em algo que vai acontecer amanhã. Por exemplo, você está aqui agora, ouvindo a pregação do Evangelho, mas está pensando no almoço de mais tarde, no mocotó que a gente vai ter ali. Isso são vãs repetições. John Stott, ele fala algo muito interessante que eu anotei aqui. Ele fala assim: Jesus proíbe a oração da boca, quando a mente não acompanha. Isso é muito forte, irmãos. Jesus proíbe a oração da boca, quando a sua mente não acompanha. É isso que ele está falando nesse verso. Ele não está condenando a repetição de palavras. Ele está condenando palavras vazias, uma oração que é automática. É isso que ele está condenando. Amém? Como nós já aprendemos como não orar, agora nós vamos aprender aquilo que Jesus fala sobre oração. Tá? E aí no verso 9, ele fala assim, no verso 8, capítulo 6, não vos assemelheis, pois, a eles. Ele está falando assim, essa galera que ora de forma vazia, que estão usando de vãs repetições, que estão apenas usando práticas religiosas, essa galera aí, vocês não podem olhar para eles como modelo. E agora ele fala assim: eu sou o modelo. Ele fala.
Eu vou ensinar para vocês como orar. Aí ele fala assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Aí ele fala no 9: portanto, vocês devem orar assim. E aí ele desenvolve a oração, irmão. Ele começa a desenvolver a oração. E nessa oração de Jesus, que é a oração do Pai Nosso, que para a gente virou um mantra, não é um mantra, é uma fórmula mágica. Essa oração, ela tem duas partes. A primeira parte está ligada aos interesses de Deus. Deus tem interesse, irmãos. Amém? Então, a primeira parte da oração do Pai Nosso, nós temos os interesses de Deus. Na segunda parte da oração do Pai Nosso, nós temos o quê? As nossas necessidades. Aí nós vamos aprender a orar da forma que Jesus ensinou, tá? Dentro dessa oração, nós temos 4 elementos. Que elementos são esses? O primeiro, a adoração. O segundo, ações de graça. Terceiro, perdão. Quarto, petições. Adoração, repita comigo: adoração, ações de graça, perdão, petições. Então isso revela algo muito profundo já no início da oração, porque nós estamos invertendo a vida de oração. Sempre quando vamos orar a Deus, colocamos as nossas necessidades de forma ali primária. Não é isso? Nunca, mas nunca, nós colocamos os interesses de Deus como prioridade. Amém? A primeira parte da oração diz assim: Pai nosso que está nos céus. Ora comigo. Pai nosso que está no céu. Então aqui, irmãos, o que está acontecendo? Nós somos apresentados a quem Deus é. Quem é Deus? Aquele que governa o universo. E ao mesmo tempo que Ele governa o universo, Ele é pessoal, Pai Nosso. E aí, irmãos, Ele revela algo muito interessante que a gente deixa solto. Ele vem falar sobre transcendência e imanência, que a transcendência é o Deus que está acima de tudo, mas também é imanente, está em nós. Pai nosso que estás no... Então aqui ele está falando da autoridade que Deus tem, e ao mesmo tempo que ele tem essa autoridade, ele é nosso, ele é pessoal. E além de ser nosso e pessoal, ele é soberano e está acima de todas as coisas. Por quê? Porque ele é transcendente, mas também ele é imanente. Isso mostra que ele não está distante. E ele começa essa oração dizendo algo: Pai. E aqui é uma oração para filho. E somente aquele que foi lavado com o sangue, somente aquele que foi remido e lavado com o sangue de Cristo, pode chamar Deus de Pai. Você morre todos os dias, você foi salvo por Jesus, você pode chamar Deus de Pai. E aí, irmãos, vem algo muito interessante, porque Jesus se auto-intitula ali Filho de Deus, e os fariseus, meu Deus, rasgaram, não foi não? Ele está chamando Deus de Pai. Eles não compreendiam esse livre acesso relacional, irmãos. Então a oração, ele está dizendo assim: Pai Nosso. Irmãos, imagina, eles estão desenvolvendo práticas religiosas, estão vendo Deus como alguém que é distante, e Jesus vem falando assim: ei, agora eu estou trazendo para vocês um Deus que é pessoal, que desceu, se tornou em carne, está habitando entre vocês, e agora vocês têm acesso a Ele. Porque Ele é o vosso Pai. Quem é teu Pai? Deus.
Amém? Avançando a oração, santificado seja o teu nome. Diga comigo, santificado seja o teu nome. E aqui é interessante, porque Deus já é santo. Tá, e por que essa oração está falando isso? Porque não compreendemos. Mas se Ele já é santo, por que estamos dizendo santificado seja o teu nome? E aqui, irmãos, o sentido dessa oração é que Deus seja honrado em nós. Toda vez que você faz algo que está fora de um princípio da sua palavra, você está desonrando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. O que é? É que tudo que eu vou fazer deve honrar a Deus. A minha vida deve honrar a Deus. O meu casamento deve honrar a Deus. A forma como eu trato a minha esposa, o meu esposo, os filhos, deve honrar a Deus. Isso é santificado seja o teu nome. Amém? E aí a gente entra no quarto de oração. Aquela mulher que está ali cuidando da casa, cuidando do seu marido, é um exemplo, ela vive honrando o Senhor na sua família, ela cozinha não somente para honrar a sua casa, mas para honrar o nome de Deus. Aquela mulher, quando entra no quarto de oração, ela é uma bomba no reino, porque ela honra o nome de Deus. Aí você pergunta, eu estou orando, mas parece que Deus não está ouvindo. O problema não é que Deus não está ouvindo, irmãos. O problema é que você desonra o nome de Deus. Amém? Então, irmãos, nós somos portadores desse nome. A igreja é portadora desse nome. Deus é honrado no meio da sua igreja. Deus é honrado na MCCP. Então, quando dizemos, santificado seja o teu nome, em outras palavras, eu vou orar agora, Deus, não nos deixa desonrar o teu nome diante dessa era, desse mundo. Amém? Quando o irmão te dá um tapa, e você vira ao outro lado para ele te dar um tapa, você está honrando o nome de Deus. Quando o irmão te convida para ir 1 milha, e você vai 2 com ele, você está honrando o nome de Deus. Por quê? Porque nós somos portadores desse nome. Amém? Prosseguindo, venha o teu reino. E o que é o reino? O reino é o governo de Deus. Os alunos da escola de fundamentos já estão sabendo, mais que vocês aí, vacilaram, não se inscreveram na turma, tá? Só na próxima, né, Reinaldo? Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. E o reino de Deus já foi inaugurado em Jesus. Então, o que significa venha o teu reino? Nós estamos orando para que esse reino cresça, para que as pessoas, aqueles que são os escolhidos de Jesus, se rendam a Ele, até que Ele volte. E aí tem a ver com uma mensagem chamada Maranata, Senhor, venha logo, venha o teu reino. Desça, de forma literal. É esse tipo de oração que a igreja deve fazer. Amém? E aqui, irmãos, prosseguindo, seja feita a tua vontade. Digam comigo, seja feita. Então aqui nós estamos pedindo um coração que é submisso. Nós estamos pedindo um coração que é obediente, coração que é rendido. E vem comigo, que o tio Charles já ensinou para vocês sobre isso. Os céus se abriram
Onde? No Jordão. Não foi? Está atrapalhando o culto. Oi, está atrapalhando o culto. Linda. Os céus já foram abertos no Jordão, irmãos. Concordam comigo? Jesus se submete à palavra que estava sobre João. Não é assim? Quem lembra dessa palavra? Jesus se submete à palavra que estava sobre João. E quando ele é batizado por João, o que acontece no Jordão? Os céus se abrem. Por quê? Porque ali aconteceu o encontro dos submissos. E quando eu falo, seja feita a tua vontade, eu estou manifestando o reino, eu estou manifestando aquilo que já está aberto, porque aqui existe um encontro de pessoas que são submissas a uma vontade, a uma ordem, e quando nós caminhamos, o céu acompanha. Amém? Você pegou aí? Quando nós estamos avançando como igreja, os céus estão abertos. Por quê? Porque a igreja é um encontro de pessoas submissas a uma ordem, a uma vontade. Então, como deve ser a oração de vocês? Que Jesus está dizendo, olha, orem por um coração submisso. Eu sempre disse isso. Você quer conhecer alguém de oração? Você quer conhecer alguém que é de Deus? Observa como ele se submete às pessoas. Porque aqui tem irmão, aqui tem irmão. Na igreja de Jesus tem irmão que só quer se submeter àquele que é maior. Não é assim? Já chegaram para mim e falaram assim, pastor, o senhor precisa ir lá. Por quê? Não, porque eu falei aos irmãos no meu ouvido. Eu falei, não. A Bíblia me ensina que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Não é somente a pastores e líderes, uns aos outros. Eu tenho que ser o primeiro a me submeter aos pequeninos. No dia que você olhar um irmão aqui, que você for chamar ele a atenção, só o pastor me chama a atenção, me chama para ir conversar com ele. Amém, irmãos? Então, quando oramos, seja feita a tua vontade, está falando o quê? Senhor, nos dá um coração submisso. Amém? Então aqui nós temos o quê? Um coração que é submisso, um coração que é obediente, um coração que é rendido, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando nós não estamos entendendo. Pai, eu vou te falar algo, irmãos, seja sincero diante de Deus. Às vezes está caindo a tua vida, você está ansioso, você está preocupado, e aí tu quer chegar diante de Deus, ó poderoso Deus. Não é assim, irmão. Deus, eu estou mal. Fala mesmo. Eu estou mal, Deus. Me ajuda, Jesus. Essa era a postura de Davi, irmãos. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Eu confesso que eu dei o grito só para alguns irmãos acordar. Me ajuda, Jesus. Irmãos, experimenta dizer para o Espírito, Espírito Santo, eu não consigo. Eu não posso. Eu não sei como vai ser amanhã, Jesus. Experimenta falar isso, irmão. Seja sincero diante do seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E um pai diante de um filho que está ali chorando, irmão. Meu Deus do céu, eu tenho uns 4 pneus arriados pela Heloísa. Que ela já está, quando ela chega, pai, ela começa a chorar. Eu falei, meu Deus do céu.
o seu Pai, irmão. Sabe por que nós estamos ansiosos? Porque nós temos vergonha de chegar para Deus e falar assim: Deus, por favor, eu estou ansioso. Deus, eu não presto. Muda o meu coração e a minha vida, por favor, Jesus. Irmãos, essa é uma verdade que precisa nos ferir esses dias. Isso é tão simples que nós não sabemos gerir na nossa vida diária. Amanhã é segunda-feira, tem gente que já está ansiosa por aquilo que vai acontecer amanhã. Irmão, vá para o Senhor, irmão. Vá para Jesus. Se você não sabe como vai ser, vai para Jesus. Pai, o meu casamento está assim, a minha vida está assim, por favor. O Senhor é meu Pai, eu sou o teu filho. E filho pede para o pai, então dá tudo certo. E pai dá para o filho, então dá tudo certo. Não tente ter uma postura diante de Deus, porque Ele conhece a falsidade que você é. Não tente ter uma postura diante de Deus, irmãos. E sabe, por que não oramos assim? Porque sempre estamos preocupados com o nosso nome. Nós sempre estamos preocupados com a nossa vontade. Nós sempre estamos preocupados com o nosso império. E Jesus, Ele vem nos ensinar algo muito importante na sua oração. Porque Ele vem ensinar sobre o nome de Deus, que não é o nosso nome. Ele vem ensinar sobre a vontade de Deus, que não é a nossa vontade. E Ele vem ensinar sobre o reino de Deus, que não é o nosso império. Sabe o que é a oração, irmãos? Você sabe o que é a oração do Pai Nosso? Não é um mantra religioso, é Deus esmagando a vontade do homem. É isso. Deus esmagando a nossa vontade diariamente. Não é o seu nome, é o nome de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus, a vontade do Pai. Não é o seu império, é o reino de Deus. Amém, irmãos? É isso que Jesus quer nos ensinar. Timothy Keller fala algo muito interessante, que eu li essa semana, que eu estava estudando sobre isso. Ele fala que a verdadeira adoração que Jesus ensina na oração do Pai Nosso é Deus curando um coração do seu ego. Enquanto você ora, Deus te mata. Enquanto você ora, você está sendo humilhado. Sabe por que você não quer orar, irmão? Porque você não quer ser humilhado. Então nós temos um desafio, comunidade. Nós precisamos adentrar para a oração, queridos, nesses dias. Amém? Vamos para a segunda parte, para a gente finalizar a segunda parte, que tem a ver com as nossas necessidades. E diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ore, dá-nos hoje. Não foi legal. Vamos lá, 1, 2, 3. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Irmãos, nós precisamos e devemos manifestar diante de Deus as nossas necessidades. Não é um problema, como eu acabei de falar, não é um problema você pedir a Deus. Peça. Sabe por quê? Porque agora você não está pedindo para fazer o seu nome. E você pede para você ter dinheiro, não é para você gastar com os teus próprios interesses apenas, mas para que você seja generoso. Você está entendendo, gente? Por que você pede? Por que Deus te abençoa? Para que você abençoe, para que você possa abençoar
a tua comunidade chamada Comunidade de Jesus. Então, o recurso que Deus está entregando para pessoas aqui, não é para você reter e cuidar das tuas coisas somente, é para você cuidar do outro. Então, quando você pede, Senhor, nos dá o pão de cada dia, tem a ver também com um coração generoso, porque agora não é mais o teu nome, é o nome de Deus, amém? Porque agora não são as tuas vontades, é a vontade de Deus, amém? Agora não é o teu império formado pelo teu dinheiro, agora é o reino de Deus, e no reino de Deus a gente tem que fazer o quê? Tirar a mão do bolso. Aleluia! Esse é o sentido de nos dar o pão de cada dia. E isso é orar de forma honesta. Quando eu tenho uma verdadeira intenção no meu coração, e agora a vontade de Deus está estabelecida, não é mais o meu império, é o reino de Deus. Agora sim, Pai, por favor, nos dá pão de cada dia. Senhor, abençoa a minha empresa, abençoa a minha casa. Senhor, aumenta os recursos, porque Deus sabe que se Ele colocar recursos na tua mão, você vai matar a fome de muita gente. Esse é o sentido do Evangelho. Amém, irmãos? Então nós não precisamos mascarar diante de Deus, como eu disse ainda há pouco. Não, seja honesto. Irmãos, se lamente diante de Deus de verdade. Quando não lamentamos, nós caímos no pecado da murmuração. Se você não lamenta diante de Deus, você vai começar a murmurar. E murmuração gera morte. Eles morreram no deserto porque estavam murmurando. Lamente diante de Deus. Nós precisamos aprender a lamentar. Tá? Avançando, perdoa-nos as nossas ofensas. Ore comigo, 1, 2, 3. Querido, o perdão ele é indispensável. Por quê? Porque nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa situação pecaminosa, e agora nós lembramos, somos pecadores? Sim. Não somos o último biscoito do pacote. Agora que nós somos pecadores diante de Deus e fomos alcançados pela sua graça, agora nós precisamos perdoar. É esse o sentido dessa oração aqui. Perdoa as nossas ofensas. Amém? Continuando, não nos deixeis cair em tentação. Ore comigo, 1, 2, 3. Não. Irmãos, você ser filho não quer dizer que você não vai ter lutas, ou não irá passar por tentações. Você vai. Só que na tentação, Cristo, Ele te fortalece e te sustenta. Só que aqui, irmãos, a oração, ela é necessária. Por quê? Porque quantas vezes você se sentiu tentado e você não orou? Amém, irmãos? Quantas vezes você se sentiu tentado e não orou? Ore. Ore para que Deus te livre das tentações, porque é Cristo que sustenta. Olhando para a oração de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, nós podemos afirmar com muita clareza aqui nessa manhã, que a eficácia da vida de oração não está em nós e em práticas religiosas. Não, a eficácia da oração está em quem Deus é. A oração não é um relatório ou uma formalidade diária. A oração é uma comunhão que temos com Ele todos os dias. Irmãos, Deus está nos fundamentando na oração nesses dias, queridos. De verdade, você crê nisso? E sempre quando pensamos em oração, já pensamos em um culto com todo mundo,
fazendo zoada e gritando, amém. Vão existir cultos que serão dessa forma. Mas Deus não está querendo nos empurrar uma prática religiosa. Deus, Ele quer que você se relacione com Ele todos os dias. Existe um desejo no coração de Deus, e Paulo falou isso muito bem. O meu desejo é que os homens levantem mãos santas, mãos sem ira, mãos sem contendas. E ele finaliza: e orem em todo lugar. A oração faz parte da igreja de Jesus. A oração é um pilar da igreja de Jesus. Deus chamou a sua igreja para uma relação. Deus chamou a sua igreja para a oração. Deus está chamando a Missão Cristã Casa do Pai para a oração, irmão. Em tempos de muitos movimentos, em tempos de muitas coisas que estamos fazendo, Deus está nos chamando para orar. E sabe, irmãos, nós estamos aqui liderando as reuniões de quarta-feira nas salas de oração. Quem tem participado? Quem tem participado da sala de oração quarta-feira às 7h30? Amém, glória a Deus. Irmãos, você que não está vindo para a reunião de oração, nós estamos orando por você. Porque eu não posso dizer que uma reunião de oração ela não é importante, porque ela é. Porque todas as vezes que Deus te chama para o lugar secreto, Ele sempre vai te chamar para o lugar público. E eu vou te falar, irmãos, com toda certeza, o teu trabalho virou uma desculpa, né? Pois é, ele é uma desculpa. A tua vida virou uma desculpa para não orar, né? Pois é, a tua vida é uma desculpa. Porque todas as vezes que se trata de oração, isso aqui não é falsa espiritualidade, ou colocar um fardo pesado demais, não, não é isso. Não estou colocando fardo pesado demais. Eu só me lembro daquilo que Paulo fala. Eu estou trabalhando incansavelmente. Se duvidar que ninguém trabalhava mais que o apóstolo Paulo. Ele trabalhava muito. Fazedor de tendas. E mesmo assim orava. Mesmo assim pregava o evangelho. Mesmo assim se dedicava. Eu sempre vou falar esse exemplo. Susana Wesley, mãe de Charles e John Wesley, tinha 9 filhos, eu acho. 9 filhos, Thaís? É 9 filhos, né? Tinha 9 filhos. Essa mulher, mesmo assim, ela orava todos os dias 1 hora. E daí, nós percebemos que o mal dessa pós-modernidade agora não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Sabe por que você não ora, irmão? Sabe por que você não investe na vida de oração? E aí você vai ficar com raiva de mim. Eu vou falar uma frase muito interessante. Se você está com raiva quando estão falando de oração, é porque de fato você não ora. Porque se você é um homem e mulher de oração, você não vai ficar com raiva daquilo que está sendo falado. E não tente provar para a gente que não orar é normal, porque não é, irmãos. Uma comunidade que não ora não é a comunidade de Jesus. Não estamos convidando vocês para uma reunião de quarta-feira apenas. Jesus está convidando a sua igreja para relacionar com Ele todo dia. Eu até entendo que você vai orar em todo lugar, no trabalho, na faculdade, na empresa, tem que orar mesmo em todo lugar.
Mas, amigo, se você não tira uma hora do seu dia para se dedicar, nós podemos concluir que Jesus não é tão importante assim para você. Porque uma das coisas que Jesus fazia era o quê? Ele se retirava do movimento. Ele se retirava da movimentação. E ele ia o quê? Orar. E aí uma vez ele convida a sua galera lá para orar. E eles começam a fazer o quê? Dormir. Dormir é o quê? Distração. E o que ele diz? Vocês não conseguem ficar comigo orando? Vocês preferem dormir do que orar? Aí eu vou falar a mesma coisa que Jesus falou. Vocês preferem dormir do que orar, irmão? Não, porque o meu sono, amigo, o teu sono não é mais importante do que a tua vida de oração. Exclamação. Eu mudo as minhas palavras até que você me prove o contrário. Ora com sono mesmo. Ora ocupado mesmo. Você tem 24 horas do seu dia. Você tem 24 horas do seu dia. Você não é capaz de tirar um momento para se dedicar à vida de oração, irmãos. E eu vou dizer mais. Olha para mim aqui. Não é para fulano, é para você essa palavra. É para a gente. É para mim. Eu sou o primeiro ferido, eu. Não orar é pecado, irmãos. Quando você não ora, você está pecando. Deus está nos convidando para a oração, irmãos. Tem muito movimento acontecendo nas nações. O mundo está em guerra. Daqui para frente, irmãos, de verdade, só vai piorar. Se você não for um homem de oração, você será tragado por uma grande apostasia que está batendo a porta, porque você virou alguém agora, querido, que está aos poucos perdendo e negando sua fé. Como? A gente acha que negar a fé vai ser do nada, não. Quando você deixa de orar todos os dias, quando você passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, querido, você está negando a sua fé. Você está negando um Deus que é relacional. Aí lá na frente você vai negar a fé. Não, foi agora, não foi. Você desenvolveu uma vida sem prática de oração. E aí você está reclamando porque que teu casamento é uma bagunça. Você está reclamando porque a tua vida está uma bagunça. Porque as tuas coisas estão uma bagunça. E você está chorando calamidades. Por quê? Porque você não se conecta com a relação que Deus nos propôs. Amém? Então, irmãos, eu não estou te convidando para um culto barulhento, não. Eu estou te convidando nessa manhã para que você pare e dedique a sua vida todos os dias. E que você se sinta mal mesmo. Eu estou mal porque não orei. Gente, tem dia que eu estou perturbado. De verdade, tem dia que eu estou mal, irmão. Estou mal e eu só me aquieto depois que eu vou falar com Deus. Eu só fico tranquilo depois que eu entro nesse lugar. Que é um lugar físico, irmão, onde eu saio da minha correria e eu preciso falar com o Senhor aqui. Jesus passou por isso no Getsêmani. Ele estava aflito, amargurado ali, angustiado. Ele falou assim: Pai, eu estou angustiado, mas por favor, faça a tua vontade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu espero que você tenha aprendido esses 2 domingos. Qualquer dúvida, chama a gente que a gente conversa. Eu queria chamar a equipe de louvor.